Abençoe-nos, Jesus, o Mestre de todos os mestres, depositando sobre nós a sua paz e o seu amor. Os gregos têm servido de inspiração para todos os campos do pensamento humano, da filosofia, da mitologia, da política, da sociologia, da história, sendo responsabilizados por um dos fundamentos mais importantes da nossa própria civilização. Muitos psicoterapeutas modernos, psicólogos, teóricos da psicologia, têm se inspirado em suas formulações mitológicas para analisar e avaliar o comportamento dos seres humanos. Talvez o caso mais conhecido seja de uma tragédia grega escrita por Sófocles, intitulada Édipo Rei, que Sigmund Freud, quando elabora os princípios doutrinários da psicanálise, vai, por sua vez, ao interpretar as profundidades do psiquismo humano e as fases do desenvolvimento psicológico, localizar no desenvolvimento infantil uma fase marcada pelo que ele chamou de complexo de Édipo. Então, muitas das histórias míticas da Grécia Antiga têm servido de parâmetro para a análise do comportamento do ser humano. Uma das histórias mais conhecidas é a de um rei grego que teria governado uma cidade-estado chamada Corinto, que atendia pelo nome de Sísifo. Sísifo era um rei muito astuto, muito sábio e, em função das dificuldades que o seu reino enfrentava, carestia, pobreza, falta da água, as plantações crestadas, más colheitas, ele manteve nas fronteiras do seu reinado um exército de ladrões, de bandidos, que assaltavam todos os transeuntes que por lá passavam, a fim de socorrer as necessidades e mazelas da população que estava sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade. E ele mantinha-se, portanto, informado de tudo o que acontecia na sua cidade-estado e também no Olimpo, na morada dos deuses, segundo a crença mitológica dos gregos. E ele soube que uma das divindades olímpicas, chamada Asopo, encontrava-se desesperado, já que sua filha misteriosamente desaparecera. E ele prometera recompensar generosamente quem oferecesse alguma informação sobre o paradeiro da sua filha amada. E Sísifo, muito informado, logo descobre o que havia acontecido com a filha de Asopo e vai procurá-lo. E faz um trato com ele, que lhe diria onde estava sua filha e quem havia raptado-a, se em troca ele beneficiasse a sua cidade-estado, o seu reino. E o pai, desesperado, anuiu, concordou de pronto, e Sísifo lhe esclareceu que Zeus, tonitruante, o imperador do Olimpo, a divindade mais importante do panteão grego, havia raptado a sua filha, chamada Egina. E a divindade logo foi procurar o seu superior, exigindo-lhe a devolução da filha. E Zeus não teve como negar que havia raptado-a
E devolveu-lhe, mas exigindo saber quem havia sido seu delator. E Esopo, sem rebuços, responde que havia sido Sísifo. E Zeus, irado, furioso, resolve punir Sísifo. E chama a morte e manda buscá-lo. E a morte segue o seu rumo e encontra Sísifo. E Sísifo, repetimos, muito astuto, passa a elogiar a morte e diz que havia tecido para ela um colar de pérolas preciosas e que gostaria de presenteá-la antes que ela o levasse. E a morte, envaidecida, orgulhosa e presunçosa, concorda. E Sísifo vai, busca o colar e coloca na morte. Mas aquele colar, na verdade, era uma coleira que aprisiona a morte. E Sísifo escapa de mais uma desventura. Mas, com o tempo, com a prisão da morte, outra divindade chamada Hades, que governava o mundo subterrâneo, para onde iam os mortos, começa a preocupar-se, porque as populações dos infernos estão escasseando, estão rarefazendo, e presta queixas a Zeus. Marte, da mesma forma, Deus das guerras, vai queixar-se junto a Zeus em função da morte que estava aprisionada. E Zeus, para pôr uma solução ao problema, chama um dos seus principais emissários, chamado Mercúrio, para que busque Sísifo e liberte a morte. E Mercúrio vai, chega até Sísifo, e este ouve a sentença inapelável e pede para Mercúrio que, antes de conduzi-lo até a morada divina para lá ser julgado, que permita-o despedir-se da sua esposa. Sísifo vai até sua mulher, enlaça-o amavelmente e lhe cochicha, dizendo-lhe para não sepultar o seu corpo, como exigiam as tradições gregas, a fim de que o mesmo mantivesse-se da mesma forma, porque ele pretendia ludibriar as divindades olímpicas e retornar. E assim acontece. Ele acompanha Mercúrio na direção do Olimpo para ouvir a sua sentença. Acompanha todo o julgamento presidido por Zeus, pela divindade em pessoa, e quando Zeus estava prestes a decretar a sua pena, a sua punição, ele pede para que antes de ouvi-la pudesse regressar ao seu lar, já que ele, como grande rei, não havia recebido as exéquias sepulcrais que lhe eram devidas. E Zeus, respeitando a tradição, consente. E Sísifo volta à terra. E lá chegando, pega a sua esposa e fogem, saem de Corinto e passam a perambular pelo mundo antigo, escapando da cólera divina. E as demais divindades, indignadas com o que estava acontecendo, pressionam Zeus, e Zeus resolve mandar uma divindade para buscá-lo, da qual Sísifo não poderia fugir: o tempo. E de fato, Sísifo veio a envelhecer, enfermar e a morrer pelos processos naturais. E regressou ao mundo dos mortos, onde foi chamado a prestar contas ante o tribunal divino. E Zeus decreta-lhe a sentença. Deveria, pela eternidade, carregar uma pedra muito grande, rolando-a uma ladeira acima. E não poderia parar, porque se parasse, um ser mitológico
viria e iria mordê-lo, picá-lo, iria perturbá-lo, não deixando-lhe mais em paz. Só que cada vez que ele estivesse prestes a colocar a pedra sobre o topo da ladeira, a mesma lhe escaparia das mãos e rolaria ladeira abaixo. Ele deveria novamente pegar a pedra e levar até o topo. E assim indefinidamente. Esta história mitológica, sendo uma das mais divulgadas e conhecidas no Ocidente, e que servirá de mote para a nossa locução na noite, da qual faremos uma interpretação e uma análise espírita, ela encerra uma série de questões que revelam a natureza interior do ser humano. A primeira delas que se destaca é a questão da astúcia. Nunca antes na história da humanidade, como no presente, tem-se visto tanto o império da astúcia. Já no século XVII, um filósofo e teórico político chamado Thomas Hobbes formulara a seguinte expressão: homini lupus homini, né? O homem é o lobo do próprio homem, tá? Para caracterizar o nascimento da sociedade capitalista, marcada pela exploração da natureza e pela exploração do próprio ser humano. E desde então, se imiscui na sociedade, de forma mais enfática, a presença da astúcia, em que, à maneira de Sísifo, o ser humano não mede esforços, nem pesa consequências para ludibriar os seus iguais, os seus semelhantes, a fim de chegar onde deseja, a fim de alcançar os objetivos que almeja, a fim de atingir as metas que busca. E o homem tem se posto desta forma na atualidade, a passar a perna no seu semelhante, sem a menor preocupação moral e sem a mínima ideia de que virá a sofrer as consequências de tudo o que faz. A carência e imaturidade interior do ser humano responde pela conduta astuta do presente, em que não se divisa metas superiores pautadas na solidariedade, no auxílio mútuo entre as pessoas, mas que se preocupa-se apenas com o próprio umbigo, apenas com si próprio, em lutas acirradas para atingir as metas que lhes são próprias, sem pensar nos demais. Os espíritos, desde os tempos da codificação da segunda metade do século XIX, têm apontado, pasmem, como sendo as duas maiores chagas da humanidade, as duas maiores causas de todos os problemas que o ser humano enfrenta no momento, o egoísmo e o orgulho. Os espíritos, em sua sabedoria superior e transcendental, têm apontado no comportamento egoístico do ser humano e no seu orgulho, na sua presunção, as causas centrais de todas as suas mazelas, problemas e dificuldades. Tanto em questões mínimas que vivenciamos no seio de nossas famílias, como em questões máximas que vivenciamos no seio das nações. Enquanto algumas nações particularizadas ascenderam na condição de impérios e fazem a sua riqueza à custa da exploração do trabalho de outras nações, estas outras nações permanecem mergulhadas na pobreza, na miséria, no sofrimento, na carência de tudo.
A África, por exemplo, e algumas regiões da Ásia são as mais lesadas em todo o planeta. Vítimas da fome, vítimas do tráfico, vítimas de milícias militares, vítimas de doenças venéreas, vítimas de doenças incuráveis, como câncer e a AIDS, né? E que encontram-se baldas, encontram-se desprovidas de tudo. Enquanto algumas nações têm concentrado em suas mãos os recursos que deveriam ser distribuídos a todos, não possuem nada do necessário para garantir a sua sobrevivência. Porque o ser humano, e a humanidade como um todo, repousa no mais aprofundado e acendrado egoísmo. Enquanto o egoísmo predominar na Terra, os seres humanos continuarão seguindo a lei da astúcia conforme Sísifo. E passarão continuamente a ludibriar os seus iguais para satisfazer os seus interesses. Mas, sem se dar conta que mais cedo ou mais tarde deverão prestar contas de tudo aquilo que fizeram e estão fazendo. Da mesma forma, estas nações que jazem na opulência à custa da miséria de outras, sofrerão as consequências naturais das leis da reencarnação, que altera as condições da sociedade. Os que hoje encontram-se na pobreza, amanhã, em outras experiências reencarnatórias, estarão na opulência e vice-versa. Muda-se as condições sociais, as condições de vida, mas os atores são os mesmos e são chamados pela dor, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, a reconhecer os seus erros de antanho, sofrendo o mesmo que fizeram outros sofrer, ao receberem em si o retorno, o choque de retorno do mal que perpetraram, da astúcia com que trataram seus semelhantes, do egoísmo com que passaram pela Terra na encarnação anterior. Uma segunda questão que podemos extrair do mito de Sísifo é a da mentira, a da mendacidade, da calúnia. Hoje parece que se vulgarizou a difusão da mentira, que impera desde as famílias até os altos patamares da política, em que, sem preocupação ética nenhuma, se protagoniza e se vivencia os escândalos e desabores mais inimagináveis possíveis. Então, desde o relacionamento dentro dos lares, entre o marido e a mulher, em que mentiras pequenas acabam se infiltrando como se fossem coisas naturais, como se fossem coisas normais, e que acabam sendo adotadas tanto pelo esposo quanto pela esposa, e que muitas vezes redundam em prejuízos para a harmonia conjugal. Para não falar da calúnia desvairada em que pessoas perturbadas interiormente, vítimas de um distúrbio psicológico, têm uma necessidade insofreável de maldar a vida das pessoas e caluniar sem parar o tempo inteiro, também não reconhecendo que sofrerá as consequências disso. Joana de Ângeles compara a calúnia a um travesseiro de penas que foi despedaçado de cima de um grande edifício e as penas levadas pelo vento. A calúnia é assim. As penas são cada uma das mentiras e calúnias lançadas e se espalharam.
para pegar a fronha e recolher cada uma das penas que o vento espalhou, é muito difícil. E a pessoa é obrigada a fazer. Então volta 1, 2, 3 encarnações para a Terra para recolher as penas que espalhou. As calúnias, que difundiu, os lares que destruiu pelas mentiras por ela geradas, as vidas que esfacelou pelas mentiras que elaborou na sua mente doente. Então isso é muito grave. E muitos livros espíritas, psicografados pelos mais diversos espíritos, através dos mais diversos médiuns, inúmeras obras, sobretudo romances mediúnicos, têm demonstrado episódios, verdadeiros dramas gerados pela calúnia e pela mentira. Lares esfacelados por tal prática e que muitas vezes precisam mergulhar nos fluidos da carne 2, 3 encarnações consecutivas para conseguir resolver, solucionar os problemas gerados por uma simples mentira. Hoje se convencionou divulgar em nossos meios a mentira branca, que não afeta, que não prejudicaria ninguém. O que é uma falácia é outra mentira maior ainda, porque não há mentira que possa ser branca, que possa não ser prejudicial. Toda mentira terá suas consequências. Melhor adotar um comportamento verdadeiro, consentâneo com a realidade, com o que aconteceu, do que enganar o parceiro, ou enganar o amigo, ou enganar as pessoas com as quais convivem. Uma vez que a pessoa que assim faz está enganando-se a si própria. Quem engana, quem trai, quem ludibria, quem prega astúcia nos demais está fazendo isso para si próprio. A pessoa caluniada deve sempre manter-se em paz, se a sua consciência está tranquila, procurando não envolver-se com a calúnia que já se propagou, não sintonizando com a mentalidade sombria e enfermiça do seu caluniador. Joana de Ângeles costuma asseverar o seguinte: o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. Vamos repetir de novo. O mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. E eu sou responsável pelo mal que eu faço, pelas maldades que eu dissemino, pelos erros que eu cometo. E sou chamado a prestar contas do mesmo. Ninguém foge de si próprio. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Nós formamos cadeias para nós mesmos. Uma vasta rede, uma vasta teia dentro da qual nós estamos. E sofremos o impacto dessa teia, dessa rede que tecemos para nós mesmos. Então é muito importante, repetimos, aquele que sofre alguma injustiça, lembrando que o próprio Cristo chamava de bem-aventurados aqueles que estavam sofrendo alguma injúria, alguma injustiça ou alguma calúnia, e que receberiam devidamente a sua recompensa. Então a melhor alternativa é manter o espírito em paz, repetimos, se a consciência está tranquila, e não perturbar-se com a difusão da maldade e da calúnia, mantendo-se tranquilo, seguro e firme ante os enfrentamentos da vida. Outra questão que poderíamos destacar do mito de Sísifo
é justamente essa que acabamos de pronunciar, de que ninguém foge de si próprio. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós sofremos minimamente as consequências de tudo aquilo que geramos, desde os pensamentos até as ações. E somos forçados a sofrer as consequências daquilo que nós fazemos. Isso não é uma punição divina, é uma lei da natureza, a lei de causa e efeito. Quando sofremos, quando enfrentamos dificuldades, quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós, muitas vezes nós nos escoramos numa posição de vítimas, nós logo exclamamos que Deus não está sendo justo conosco, mas Deus é a justiça perfeita, que não se equivoca jamais. E como tal, Deus não julga os seus filhos, as suas criaturas. Deus permite que os seus filhos aprendam através das suas caminhadas, das suas quedas, dos seus acertos e dos seus erros. Mas cada um é chamado a sofrer as consequências daquilo que faz. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. O mal que eu faço necessariamente retornará para mim, assim como o bem que eu faço. É a lei do retorno. Hoje, nós sofremos tantas consequências no nosso dia a dia do resultado do nosso comportamento na vida atual, quanto do nosso comportamento em vidas anteriores, em outras encarnações. Nós temos um peso muito grande sobre a nossa vida atual das vidas passadas. O nosso passado está presente em nós, embora não guardemos consciência disso, e exerce pressão direta sobre a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os hábitos arraigados, os nossos relacionamentos e interrelacionamentos. Todos são pautados pelas nossas experiências passadas, embora muitas vezes não nos demos conta disso. Mas nós estamos sob o império das nossas vivências passadas, porque nós não temos como fugir de nós mesmos. Então nós temos que nos educarmos. Então Deus, em sua perfeição, em sua justiça plena, não pune nenhum dos seus filhos. Estes, por sua vez, sofrem as consequências das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes, sentimentos, emoções. É uma rede complexa, é uma colcha de retalhos complexas que nós vamos tecendo, que nós vamos costurando ao longo das experiências que temos. E cujo somatório traduz a nossa individualidade, aquilo que nós somos, que faz parte de nós. Então é indispensável nós compreendermos isso. Os espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, quem organizou e sistematizou o pensamento espírita lá no século XIX, perguntou aos espíritos: onde está escrita a lei divina? Os espíritos responderam da seguinte forma: na consciência. Então nós trazemos dentro de nós, esculpido de forma indelével, as leis divinas e nossas dimensões interiores a nos reger os ritmos sucessivos de crescimento e evolução. O que controla também o nosso desenvolvimento, fazendo com que soframos, repetimos as consequências de tudo aquilo que fazemos, como uma forma de aprendermos, de assimilarmos as leis soberanas da vida. Mas muitos podem perguntar-se: mas se as leis de Deus estão dentro de mim, como eu não as conheço? Poderíamos fazer a seguinte analogia, guardadas as proporções.
Assim como um analfabeto não consegue decodificar a escrita, que para ele é um enigma, né, uma vez que não conhece o significado das letras, das palavras, das frases, né, por não saberem lê-las, da mesma forma nós. Nossa posição evolutiva no momento, estamos aprendendo a decodificar essas leis que estão dentro de nós. Nós temos, no estado de germe, de semente, nosso íntimo, depositado todas as forças grandiosas do universo. E não sabemos isso. Povos do passado recuado eram conhecedores destas leis e transformaram as suas doutrinas em sociedades secretas, cujos conhecimentos ali propalados não poderiam ser divulgados para os leigos, para aqueles que não eram iniciados. Hoje essas ideias, esses conhecimentos estão sendo vulgarizados, disseminados, não só para aqueles que passaram por todo um grau de iniciação, mas sim para todos que têm as suas mentes, as suas consciências abertas ao entendimento dessas leis, dessas forças, dessas questões espirituais. Então, à medida que nós vamos aprofundando no conhecimento de nós mesmos, nós vamos localizando em nossa intimidade a presença de Deus e da sua lei, a nos guiar de forma firme, mas ao mesmo tempo suave, de modo a que não venhamos a nos desencaminhar pelos caminhos da vida e do mundo. Então é indispensável sempre, como temos enfatizado em nossas alocuções, a questão do autoconhecimento, de mergulhar dentro de nós para nos acharmos. Todos nós estamos perdidos, estamos vagando por este mundo à procura de respostas para as dúvidas e perguntas que temos. Desde quem sou, o que estou fazendo aqui, porque eu encarnei em família tal, porque eu sou obrigado a conviver com pessoa tal, porque me aconteceu tal episódio e por aí vai. E essas respostas nós vamos obtendo quando penetramos em nossa intimidade, nas profundezas do nosso psiquismo, na nossa consciência. E vamos compreendendo melhor a nossa natureza interior, que é espiritual, e a natureza universal, a natureza cósmica, a natureza grandiosa da qual fazemos parte por obra divina, por vontade de Deus. Então é indispensável, que nós nos exercitemos nesse sentido, a fim de encontrarmos as respostas para os porquês que nos afligem e que todos procuramos. E felizes de nós que temos perguntas, que temos questionamentos, que temos dúvidas, porque muitos outros encontram-se com as suas consciências tão embotadas, tão presas ao seu dia a dia, tão presas a preocupações de pequena monta, que sequer param para refletir sobre si próprias, sobre a sua natureza e sobre a existência de algo mais. E felizes ainda, bem-aventurados, diríamos todos nós, que temos acesso a um conjunto de ensinamentos eminentemente clarificador e libertador, qual os prodigalizados pela doutrina espírita. O Espiritismo se nos assemelha a um farol de vastas proporções a alumiar os nossos caminhos de trevas, apontando-nos a direção que devemos seguir em nossas vidas. Outra questão que poderíamos destacar do mito de Sísifo seria da própria imortalidade da alma, porque nós vemos que Sísifo, mesmo morrendo, não morre, permanece vivo, porque o que
portava a sua individualidade era o que os gregos chamavam de eidolon, e o que o Espiritismo chama de perispírito. Né? O que o Espiritismo chama de perispírito, que São Paulo chamava de corpo espiritual, e que é essa substância que envolve o ser interior, que envolve o ser espiritual, que envolve o espírito, é conhecido de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as civilizações, de todas as religiões. E os gregos o chamavam de eidolon. Né? E Sísifo, quando morre, né, continua vivo, porque o espírito é imortal, não morre jamais. E ele vai, né, até Olimpo ouvir a sentença pelo que ele havia feito em sua vida. Só que aqui o Olimpo funciona como uma metáfora para a dimensão interior do ser, na qual quem julga a pessoa não é um ser exterior, não é um Deus exterior a nós, é a nossa própria consciência, porque ela é portadora das leis divinas, que nos chamam, né, ao cumprimento das leis. Então, o Olimpo funciona como uma metáfora para a nossa consciência. E Sísifo, quando é julgado por Deus, na verdade está sendo julgado pelo seu eu verdadeiro, pelo seu eu interior, pelo seu self, pela sua consciência, que está acusando-lhe pelo que fez de errado. Então, a imortalidade da alma, que era conhecida dos gregos, e que outras civilizações, outras religiões também a defendiam, é hoje não só estudada pelo Espiritismo, como comprovada pelas manifestações mediúnicas. Em nossa casa espírita, nas casas espíritas do Brasil e do mundo, diariamente, né, se repete a mancheias a fenomenologia mediúnica, evidenciando a continuidade da vida após a morte. Quantas mães retornam do túmulo pelas portas da mediunidade para consolar os filhos chorosos? Quantos filhos que desencarnaram precocemente, da mesma forma, vêm através de médiums trazer um ósculo e o consolo para as mães desesperadas e inconformadas com a perda dolorosa? Então, o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que é o Consolador por excelência, vem desfazer para nós o mistério da morte, nos apresentando a vida que segue além como sendo a realidade plena, que a todos nos aguarda, mais hoje, mais amanhã, e que é a nossa vida real e definitiva. Esta que vivenciamos na Terra é ilusória, passageira, transitória, suscetível de todas as transformações. A vida espiritual não. É definitiva, né? É a verdadeira, né? E é imorredora, é imortal. Então o ser, quando morre, abandona o corpo, mas continua vivo, mais vivo e estuante do que nunca. E uma quinta questão que poderíamos destacar do mito de Sísifo seria a intervenção dos deuses nas questiúnculas terrenas do mundo grego de então. Um dos primeiros filósofos gregos, chamado Tales de Mileto, que é apontado como um dos responsáveis pelo rompimento com o pensamento mítico e a fundação do pensamento lógico e racional, dentro do qual todos nós nos inserimos atualmente, asseverou certa feita, no século VI a.C., que o mundo está povoado de deuses. Os gregos chamavam de deuses os espíritos desencarnados que eles sabiam interferir no dia a dia das pessoas. Então, Zeus, Poseidon, Hades, Asopo, Mercúrio, todo o panteão grego, e são milhares de deuses gregos,
afora as principais divindades olímpicas, que tiveram maior prestígio na antiguidade grega, existiam centenas, milhares de divindades gregas, todas elas, na verdade, refletiam essa ideia vaga que os gregos tinham da intervenção dos mortos no mundo dos vivos. E essa influência, queiramos nós ou não, nós também a sofremos no nosso dia a dia, tanto positiva quanto negativa. Sofremos interferências espirituais positivas, quando esta é produto dos familiares que já desencarnaram e querem o nosso bem, dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, guias, anjos guardiães, que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando em todos os nossos empreendimentos e realizações, apostando em nosso crescimento, apostando na nossa capacidade de superar os problemas e vencer todas as dificuldades existentes. É uma influência positiva. Mas também sofremos influência negativa, através dos desafetos que desencarnaram, de inimigos de vidas passadas, de espíritos que foram contratados, foram pagos através de rituais de quimbanda, de magia negra, para perseguir, maltratar, arruinar, até acabar com a saúde, com a vida física das pessoas. É claro que muitas pessoas desacreditam os trabalhos que são feitos na área da magia negra e na área da quimbanda e dizem que isso ali não tem fundamento, não funciona e por aí vai. Só que não é aquele trabalho material em si, é o que está por trás dele. Existe todo um consórcio de espíritos inferiores, de espíritos ignorantes, de espíritos que estão nas trevas, do que o Espiritismo chama hoje de zonas umbralinas, que são dimensões contíguas à nossa, e que se prestam num comércio clandestino com médiums equivocados no exercício dos seus poderes, das suas mediunidades, e que são pagos, são contratados e são muitas vezes escravizados para atender a benefício, a interesses escusos de algumas pessoas. E aí nós vemos os dramas das obsessões, que muitas vezes beiram com o próprio, culminam com o próprio desencarne, morte da pessoa que foi vítima dessa obsessão. As obras do André Luiz, inúmeras delas, como Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Nos Domínios da Mediunidade e outras, narram episódios terrificantes de pessoas vítimas de desobsessão, nas quais os mentores da espiritualidade superior atuam no processo de solucioná-la. Mas é muito importante frisar, porque também virou moda entre os espíritas, de responsabilizarem tudo o que lhes acontece de ruim aos espíritos superiores. Estou obsedado. Vou para casa tomar um passe. Vou para a casa espírita tomar um passe. Vou pedir uma irradiação, vou pedir uma prece. A concepção da casa espírita como um mercado, um shopping center, onde se vai buscar aquilo que se necessita. Não funciona dessa forma. Se nós estamos sofrendo uma obsessão, é porque nós somos também corresponsáveis por ela. Nós abrimos as brechas da nossa mente, da nossa consciência, ou pela nossa conduta equivocada, pelo nosso comportamento indesejável, que permitiu aquelas entidades intrusas se estabelecerem, se fixarem em nossa mente e nos explorarem, vampirizando as nossas forças, drenando as nossas energias e nos obsedando. Mas não adianta de nada nós virmos à casa espírita, passarmos pelo trabalho de desobsessão que a casa faz, fazermos atendimento fluidoterápico na parte final dos trabalhos, nos passes isolados,
e nos demais atendimentos que a casa oferece, se nós não mudarmos a nossa conduta interior. Porque a obsessão funciona como uma tomada e um plugue. Né? A tomada e o plugue. Né? O plugue é o espírito obsessor. A tomada é o obsidiado. Né? Se não existe a tomada, o plugue não tem como se fixar, não tem como encaixar. Então, se nós estamos sendo obsidiados, é porque nós abrimos as brechas para isso. Então, nós precisamos primeiro passar por uma modificação interior, modificar os nossos hábitos, mudar os nossos tipos de pensamentos, mudar sentimentos que não são adequados, de raiva, de revolta, de ira, de vingança e por aí vai, que tudo isso atrai essas entidades e favorecem a sua intromissão em nossas vidas. Então, nós precisamos fazer um processo de educação íntima para nos libertarmos delas. Chico Xavier sempre dizia o seguinte: não adianta espantar as moscas sem curar as feridas, sem curar a ferida. Então, não adianta a gente vir na casa espírita, ser feito trabalho de desobsessão, né, o espírito que está perturbando ou os espíritos que estão perturbando serem afastados, serem encaminhados e a pessoa não se mudar. Né? Ela vai sair da casa espírita e já vai atrair outros espíritos que se afinam com o seu jeito de ser. Então, nós também sofremos essas influências o tempo inteiro e muitas vezes nem nos damos conta disso. Pensamentos autodestrutivos, que muitas vezes não são nossos e que são insuflados de forma sutil, tênue por essas entidades. E a gente vai alimentando em nosso íntimo. E nós precisamos aprender a fazer frente a essas influências, filtrando essas interferências que nós sofremos, abrindo espaço apenas para aquelas que são positivas e nos fornecem. Para tanto, é sempre recomendável a oração, a prece, a leitura edificante, o pensamento positivo. Quando um pensamento ruim veio na cabeça, substituí-lo por um melhor. Não lutar contra ele, porque iremos perder essa batalha. Substituir o pensamento ruim por um melhor. Procurar mantermos-nos sempre em equilíbrio, em harmonia, em paz, para que, em decorrência dessa nova forma que a nossa vida vai assumindo, conseguirmos lograr, conseguirmos experimentar mais tranquilidade, paz e felicidade. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus que nos abençoe e nos auxilie em todos os momentos. E passamos, sem mais delongas, a palavra para a nossa irmã Eva, que vai coordenar a segunda parte dos nossos trabalhos.